Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade e como todo sábado nós chegamos por aqui para falarmos de política. Semana super movimentada e a gente começa pelo noticiário internacional. É que no domingo anterior, o povo da Venezuela foi convocado, né, pela ditadura do Nicolás Maduro para fazer um plebiscito, né, para dizer sim ou não a algumas questões que são relativas à região chamada de Guiana Essequibo. Olha só, desde o Império Espanhol ainda, 200 anos atrás, que uma região da Guiana, que corresponde inclusive a 74% do país, essa região chamada de Essequibo, ela estava sendo reivindicada pelo Império Espanhol contra o Império Inglês. A Guiana foi colonizada pelos ingleses e a Venezuela pelos espanhóis. Essa questão nunca foi resolvida e foi sendo discutida ao longo dos anos, né? Principalmente no século XVIII e século XIX. Mas nos últimos 15 anos, principalmente, foi encontrado petróleo e muito petróleo nessa região. Para você ter uma ideia, a reserva de petróleo estimadas nessa região de Essequibo chegam a corresponder a 75% de toda a reserva de petróleo do Brasil. E olha que é uma região bem pequenininha. Portanto, depois disso, né, a ditadura de Nicolás Maduro, que enfrenta índices de rejeição cada vez maiores, ela começou a reivindicar com mais força ainda, né, a ideia de que Essequibo seria pertencente à Venezuela. Então foi feito o plebiscito, o povo aprovou, né, que o governo reconhecesse a região como sua e depois disso Maduro começou algumas questões. Primeiro já fez um mapa colocando a Venezuela com essa região. Também, né, já chama essa região de província Essequibo, né, que seria como se fosse um dos estados do país. Mas a Guiana também entrou, já fez um certo contra-ataque, já convidou os americanos para exercícios militares na região, o que Maduro considerou uma afronta. Então, há uma possibilidade de conflito? Até há sim, há uma escalada para chegar nisso. Os países do Mercosul e do resto da América do Sul estão atentos, inclusive o governo brasileiro, né? Mas como vão fazer, como vão controlar, né, essa região? O único país, fora os dois que estão, né, em contenda, que tem fronteira, né, com eles, é o Brasil. O Brasil tem fronteira ao mesmo tempo com a Venezuela e com a Guiana, ali na região de Roraima. E, inclusive, nossas tropas já foram enviadas para lá e estão de prontidão. Mas tudo que a América do Sul não precisa é de um conflito na sua região. Um detalhe é que toda vez que algum ditador começa a ter problemas com popularidade, as questões econômicas, muitos deles apelam para conflitos ou inimigos exteriores. E ainda mais envolvendo petróleo, temos aí uma receita para o caos. Mas aí a conferir. E continuando na questão internacional, mas também tem a ver com a Venezuela, o bloco econômico que já recebeu a Bolívia, né, entre os seus integrantes, vai ter que discutir essa questão. Porém, tudo no Mercosul está meio travado, porque depende da posse do Javier Milei, já que a Argentina é um dos integrantes do bloco e um dos países mais importantes dele. Inclusive, o Javier Milei convidou o Lula para a posse, que não vai mandar o seu chanceler, o Mauro Vieira, porque durante a campanha eleitoral, o Javier Milei pegou bem pesado com o Lula, né? Considerou ele um corrupto, comunista e tudo mais. Porém, depois que a eleição terminou, ele enviou sua chanceler, convidou o presidente brasileiro, disse que ele era importante e tudo mais. Mas, ao lado desse movimento de retorno, digamos assim, o Javier Milei também convidou o Bolsonaro. E o Bolsonaro, né, inclusive os filhos de Bolsonaro ajudaram na campanha, foram para a Argentina. Enfim, Bolsonaro está na Argentina para a posse do Javier Milei, né? Já que o Javier Milei se colocou como ultraliberal durante a campanha e um candidato, né, da extrema-direita. Um mandato importante de 4 anos e as principais promessas do novo presidente foram a dolarização da economia argentina, ou seja, adotar o dólar dos Estados Unidos como a moeda local e também o fim do Banco Central. Agora, o fim do Banco Central é uma medida que a gente nunca viu no mundo, né? Seria inédito. Sobre dolarização, aqui mesmo na América do Sul, o Equador adotou a dolarização há alguns anos atrás. E hoje o Equador não tem moeda própria, usa a moeda dos americanos. Mas o Javier Milei já disse que não vai tomar essas duas medidas de uma vez. Vão demorar um pouco, talvez aí metade do mandato, porque não ia fazê-lo do dia para a noite. Então, a conferir. Bem,
vindo para o Brasil, saíram duas pesquisas importantes sobre popularidade do governo. As duas são do Datafolha e do IPEC, que é o antigo Ibope. E os números não são agradáveis, nada bons para o governo Lula. Olha, os números, inclusive, são parecidos e alguns pontos até são iguais. O Lula sai no Datafolha e no IPEC com 38% de aprovação. Ele termina o ano com 38% de aprovação e 30% de reprovação. Agora o IPEC trouxe um dado importante. Um dos dados do IPEC é que a confiança pessoal no presidente, no começo, lá em janeiro, começo do ano, 53% favorável, as pessoas confiavam nele, 43% não confiavam. Só que a boca do jacaré começou a afunilar. Agora, no final do ano, inverteu-se. Os 53% de aprovação viraram 48%. E os 43% de desaprovação ou de desconfiança viraram 50%. Ou seja, a curva a tendência está se invertendo. E a boca do jacaré fechou, como a gente fala quando analisa pesquisas. Isso indica que o governo vai ter alguns problemas, precisa melhorar alguns pontos, a comunicação principalmente, mas também é reflexo da questão econômica. As pessoas precisam sentir, em relação a qualquer presidente, melhoras na sua vida econômica, que é isso que resolve a questão da popularidade. Agora, fazendo um comparativo de alguns anos atrás, é interessante ver que o Datafolha tem séries sequenciais de pesquisas quando um presidente está no seu primeiro ano de mandato. O próprio Lula, no segundo mandato dele, no final do primeiro ano ali, 2007, ele tinha mais de 50% de aprovação. A Dilma, por exemplo, no segundo mandato dela, 2015, ela tinha só 12% de aprovação. E por isso aquele mandato nem terminou. O Michel Temer, que pegou já o mandato andando, vindo de Dilma, tinha 60 e poucos por cento de reprovação também. E o Bolsonaro, que é o último presidente anterior a esse, o Bolsonaro em 2019, no finalzinho do ano, do seu primeiro mandato, o Bolsonaro tinha 30% de aprovação. E aí é interessante, o Lula então termina o seu mandato atual melhor do que o Bolsonaro em relação ao mesmo período de cada um dos governos, ou seja, 2019, 2023. Mas o que isso quer dizer? No final das contas, isso aponta mais para a ideia de que a polarização que enfrentamos nos últimos anos e vemos cada vez mais presente, ela não arrefeceu, ou seja, não mudou. As pessoas ainda estão vinculadas ideologicamente e isso mostra como o centro político, por exemplo, a centro-esquerda não lulista, a centro-direita não bolsonarista e o centro propriamente dito, eles são muito fracos na questão nacional. Ou seja, não há nenhuma liderança despontando hoje, com reflexos de conseguir juntar força suficiente para uma campanha. Por isso, a gente vê as pessoas fazendo o seguinte: passam esses governos, o Bolsonaro e o Lula, passam o mandato, pelo menos até aqui, sem aglutinar todo mundo, com 30% ali firme. No caso, o Lula está com 38%, o Bolsonaro era sempre 30%, 33%, mas na época da eleição, pela ausência de nomes fortes, acabam conseguindo aglutinar mais. Por exemplo, o Bolsonaro passou todos os 4 anos por volta de 30% de aprovação, no final das contas, chegou a 49% na eleição, quase 50%. Então, isso indica que muita gente, mesmo não aprovando os governos, em face da questão ideológica e da questão da polarização, acabam adotando aquele candidato de um modo ou de outro. Então, ou seja, a polarização ajuda os dois campos, os dois principais nomes na política nacional. Só tem um detalhe: 2026 não teremos Bolsonaro, ele está inelegível. E salvo uma mudança de cenário, como é que vai ficar? Aí a conferir, vai ser interessante. Por fim, Raquel Lira deu entrevistas dizendo que o ano de 2023 foi um ano de arrumação, não era o orçamento dela, e em 2024 prometeu entregas, obras, projetos, programas e resultados. Ela está otimista, principalmente porque a aliança dela com o governo federal e com o Lula é uma aliança aparentemente muito sólida, e principalmente administrativamente. Mesmo o partido dela sendo um partido de oposição, Raquel se mantém próximo ao presidente, tanto que foi convidada para ir para a COP28 lá em Dubai. A questão é que Raquel vai conseguir se manter num partido oposicionista até 2026 e vai querer ter o apoio de Lula de algum modo? Essa é uma questão importante. E só para mostrar a vocês uma coisa, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, já disse: se Raquel quiser sair do PSDB, as portas estão abertas. Ou seja, talvez a gente tenha a mudança, mas o tempo de Raquel
Acreditem, não é essa eleição 2024, muito pelo contrário, o tempo dela é 2026, então, a conferir. A última notícia, Rodrigo Pinheiro está de malas prontas, né, para sair. De quê? Do partido de Raquel, do PSDB. Ele deve ir para o republicano do Silvio Costa Filho, e aqui tem um detalhe. Ele ainda vai ter o apoio de Raquel mesmo saindo? Essa é uma questão interessante. E Fred Lui, o presidente estadual do PSDB, vai conversar com ele, porque é uma perda, não deixa de ser uma perda grande para o partido, porque a maior prefeitura do PSDB é Caruaru, que era a prefeitura que era de Raquel e que o Rodrigo Pinheiro herdou. Mas a questão é, como que vão ser essas articulações? Olha só, as articulações continuam e a gente vai observando isso ao longo das semanas. E aí eu digo a vocês, a gente vem por aqui e comenta, mas que deve ter novidades até o final do ano, sem dúvida. Mas aí, a conferir, a gente se vê sábado que vem, se Deus quiser.